Em 13 de maio de 1888, a assinatura de uma lei acabou com a escravidão no Brasil. A versão oficial dessa história omitiu um processo complexo, tão importante, que o calendário abriu outra data, o 20 de novembro, para dar conta dele. As consequências dessa omissão deliberada são sentidas até hoje pelas gerações que vieram depois e não viram o fim da escravidão ser seguido pela integração de pretos e pardos em igualdade na sociedade brasileira. Pois é, esse é o tema da conversa com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. A importância mais destacada é de lembrarmos e mantermos vivo que esse país foi um país que escravizou e vendeu corpos negros de homens e mulheres por mais de 350 anos. E que para que isso acontecesse, a filosofia da época, a ciência da época, o direito da época, e até a visão de mundo da época, apesar de pregar que os homens eram iguais e que todos deveriam nascer e manterem-se livres, os negros foram escravizados e foram mantidos escravizados. Então é para a gente lembrar que o nosso passado está estruturado em cima dessa grande e terrível contradição da nossa história. E também que, a partir dela, todas as outras manifestações de garantia dessa igualdade, dessa liberdade, ela nunca foi apresentada e nunca foi possibilitada para os negros brasileiros. Então, é olhar para o passado para saber que nós temos um problema seríssimo, que não foi bem conduzido, não foi bem resolvido e que até hoje produz todas as suas externalidades, e lembrar que para que houvesse a libertação, a abolição, foi preciso que os negros lutassem, denunciassem, mas que também brancos e cidadãos de todas as tonalidades, todos os tons de peles da época, se juntassem para lutar contra isso, que era uma ação abjeta, do ponto de vista do valor civilizatório da humanidade. Então, a abolição foi uma conquista e uma luta de todos os brasileiros que tinham compromisso com essa liberdade, com essa igualdade naquela época. E, por conta disso, acho que essas duas dimensões precisam ser destacadas, precisam ser revivadas e precisam ser comunicadas para que as pessoas saibam que existe a possibilidade de mudar uma realidade, ainda que ela seja uma realidade difícil e complicada como foi a escravidão no nosso país. Durante muito tempo, os livros de história contaram isso como, na verdade, uma bondade palaciana assinando essa lei. Qual a consequência dessa versão oficial apresentada nas escolas para essas gerações que vieram depois? Eu acho que o impacto mais destacado foi justamente a tentativa de tirar o valor da luta, da resistência, da reivindicação e o valor do empenho dos negros, que se envolveram nessa luta da liberdade e também daquela parcela da população da época que se juntaram aos negros, não só para denunciar, como para reivindicar e também para lutar por essa liberdade. Nós tivemos muitos brasileiros simples ou pessoas importantes que se juntaram nesse esforço, e negros e brancos, Luiz Gama, Castro Alves e tantos outros que se juntaram para exigir que esse estado de servidão fosse diminuído. Talvez a comunicação que veio depois, ela não seguiu o mesmo ímpeto e o sentido dessa luta pela liberdade, porque junto com a luta pela liberdade deveríamos ter agora essa ação de resgatar o negro como um cidadão pleno. E, na verdade, o que veio depois foi a tentativa de exclusão, de retirada do negro desse ambiente social. E, por conta disso, a sua luta, a sua garra, a sua determinação foi diluída, foi diminuída para prevalecer que se houve essa libertação, isso se deveu a uma dádiva, ao sentimento de justiça ou à vontade de atender um reclamo popular daqueles que estavam no alto do poder naquela época. É uma tentativa de desvirtuar a história e, com esse desvirtuamento, uma tentativa de tirar a força e energia dessa luta e dessas reivindicações de ontem e, sobretudo,
de hoje. Como é que o senhor avalia a situação, o estágio a que a sociedade brasileira chegou nessa questão? Ela caminhou, mas caminhou de uma forma trôpega e caminhou de uma forma inconclusa no que diz respeito à finalização desse processo da abolição. Como nós sabemos, a Lei Áurea ela possui 2 artigos. Está extinta a escravidão desde essa data, revogam-se as disposições contrárias. Mas ela não construiu as possibilidades, os equipamentos, os instrumentos que permitisse a integração do negro na sociedade em todo o seu pleno direito. Pelo contrário, ela preferiu, primeiramente, substituir os negros pelos brancos, pela mão de obra branca da imigração, e depois, com aquele mesmo sentido e olhar de discriminação e também de diminuição do negro, preferiu deixá-lo de lado, sem direitos e sem acesso. De modo que até nos dias atuais nós padecemos dos malefícios dessas decisões equivocadas e hoje o que era e deveria ser uma república de iguais continua sendo um ambiente, um espaço, uma sociedade em que negros e brancos continuam separados e desigualizados no acesso aos direitos, às oportunidades, e à participação da produção, do resultado da produção da riqueza nacional. Então, sobre esse aspecto, a nossa abolição continua inconclusa e nós não vamos concluí-la enquanto a gente não permitir criar as condições para que todos nesse país tenham os mesmos direitos e possam participar dele igualitariamente.